Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer o vídeo aqui para vocês, eu vou fazer igual o Padre Fábio, sabe? O Padre Fábio ele fica lendo aqui, então ele tá olhando aqui e dá uma olhadinha para a câmera de vez em quando. Eu resolvi fazer um texto mesmo, pra gente não se perder no conteúdo, tá? Então, é assim que nós vamos fazer. Então, nós vamos falar hoje do primeiro item dos 6 passos de por que você deve contratar um profissional para te ajudar na sua obra. E o primeiro item é o planejamento, né? Então, veja, existem muitos detalhes para ser decidido em uma reforma, né? Às vezes pode parecer que é um negócio fácil, mas não é bem assim, né? Ano passado, a Bruna e o Antônio, eles me procuraram porque eles estavam saindo de uma casa grande, um sobrado com uma área gourmet enorme, uma super casa, e estavam indo para um apartamento ali temporariamente, mas eles queriam que esse apartamento tivesse bonitinho, tivesse com a cara deles, tivesse tudo ajeitadinho, mas eles não faziam ideia de como que eles iam fazer isso. Primeiro, a metragem quadrada era quase 1/3 da casa deles, como que eles iam levar tudo para lá, como que ia ficar a cara deles. E segundo, o que fazia primeiro, como que ia fazer essa reforma. E quando eles entraram em contato comigo, eles falaram: Roberta, a gente tem que fazer tudo isso, reformar o apartamento inteirinho, porque eles não gostavam do piso que estava no apartamento. A movelaria do apartamento, a única coisa que a gente aproveitou foi os móveis dos quartos, né, os guarda-roupas só. Então a cozinha, ela tava com uma pedra que tava toda estragada, que tava toda zoada, o chão do apartamento todo tava horrível, o banheiro tava todo detonado, não tinha nada deles ali na casa. Então eles queriam transformar tudo isso. Eles falaram assim: ó, só que a gente tem um desafio, a gente tem 2 meses para fazer projeto e para começar a obra, porque a gente tem que sair da casa daqui 2 meses. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, claro, fazer logo o projeto, alinhar ali o que eles queriam, o que dava para fazer e quanto que eles tinham para gastar com essa reforma. Claro que era um custo reduzido, né? Eles estavam investindo ali o dinheiro, por isso tinha vendido a casa. Então, o apartamento, eles queriam deixar um negócio aconchegante, bonitinho, mas não era um grande, né, investimento que eles queriam fazer. Então, eu queria entender exato quanto que eles tinham para gastar nesse apartamento. Então nós fizemos o projeto, depois nós levantamos, né, os gastos, quanto que eles iam gastar. Então é ali naquela parte que a gente muda o revestimento, coloca o que tá dentro do bolso, o que vai caber no bolso e o que vai ficar bonito, né? E aí eu já fiz o cronograma da obra, o que a gente ia começar primeiro. Então nós colocamos lá o pedreiro, que já foi começando com a quebradeira, depois nós já partimos para compra dos materiais. E aí, quando o revestimento do banheiro e da cozinha já estavam instalados, né, tanto o piso quanto o revestimento da parede, a gente entrou com a parte de marmoraria. Então, nós trocamos a pedra tanto da cozinha quanto do banheiro. Nós fizemos uma pedra estendida, que ela foi da cozinha até a área de serviço, né? Nesses apartamentos pequenos, quando dá, a gente gosta de estender essa pedra e já colocar o tanque embutido para ficar tudo uma mesma pedra, né? Então nós já entramos com a parte de marmoraria, as soleiras que precisava colocar ali, então a gente já colocou toda essa parte. Depois que a gente colocou as pedras, a gente já veio com gesso, né? Fazendo no banheiro e na cozinha, nas áreas ali que precisava, que a gente usou a pintura. E penúltimo, a gente veio com a pintura, fizemos o cimento queimado na sala, no banheiro que eles queriam também, e já fomos ali finalizando a pintura. E por último, a gente veio com o piso vinílico, né? No caso, o piso vinílico, ele tem que ser o último a ser instalado, porque como ele é colado, no caso deles ali era colado, não pode ter pó. Então, antes de colocar o piso vinílico, eu gosto de dar uma boa limpada no apartamento, e o cara fica trabalhando lá sozinho, só ele que faz poeira daí, né? Porque na hora de cortar faz um pó danado. A poeira dele pode, né? Que a máquina, ela já vai compacta ali, a poeira já vem compacta no saquinho, então não faz tanta bagunça. Mas a gente veio com o piso vinílico por último, o piso é o último a ser instalado, e já colocamos ali o rodapé também. E depois foi a questão de detalhes, a parte da iluminação, né, que a gente foi colocando, os plafons,
os trilhos, deixando toda a parte de iluminação ali ok. Veja bem, como a gente planejou tudo, desde o projeto, a gente planejou custo, a gente planejou mão de obra, a gente planejou o tempo que tudo ia ser executado. Então algumas frentes eu já ia tomando para que fosse entregue no prazo certo, né? Única coisa que a gente não consegue entregar em 2 meses é a parte de marcenaria, né? Então claro que eles mudaram para casa sem os armários de cozinha, mas logo depois já foi instalado, porque a marcenaria ela pede um tempo menor. Então em 2 meses, com tudo que eles iam fazer ali, não dava tempo mesmo de instalar, né? Mas foi coisa rápida, de 15, 20 dias depois a marcenaria já estava sendo instalada. Então veja bem, nós conseguimos terminar essa obra, essa reforma no apartamento em 2 meses. E depois que a gente terminou, 3 dias depois, eles fizeram a mudança, porque deram uma logística lá do prédio, né? Eles tiveram que agendar a mudança, mas depois que a gente terminou 3 dias, eles já estavam dentro do apartamento. Então, a questão do planejamento, de planejar, de deixar um cronograma de como tudo vai acontecer, de quanto que você vai gastar, é muito importante. Então o profissional, ele te ajuda nisso tudo, né? E um detalhe, né? O Antônio e a Bruna, eles foram nesse tempo aí umas 4 vezes no apartamento ver como estava, foi muito, né? Que eles confiavam totalmente no nosso trabalho, todo dia a gente mandando foto, explicando para eles ali os processos que estavam acontecendo, né? Então eles confiaram 100% na gente, a gente conseguiu entregar a obra no tempo previsto e 3 dias depois eles já estavam morando no apartamento. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer o vídeo aqui para vocês, eu vou fazer igual o Padre Fábio, sabe? O Padre Fábio ele fica lendo aqui, então ele tá olhando aqui e dá uma olhadinha para a câmera de vez em quando. Eu resolvi fazer um texto mesmo, pra gente não se perder no conteúdo, tá? Então, é assim que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, claro, fazer logo o projeto, alinhar ali o que eles queriam, o que dava para fazer e quanto que eles tinham para gastar com essa reforma. Claro que era um custo reduzido, né? Eles estavam investindo ali o dinheiro, por isso tinha vendido a casa. Então, o apartamento, eles queriam deixar um negócio aconchegante, bonitinho, mas não era um grande, né, investimento que eles queriam fazer. Então, eu queria entender exato quanto que eles tinham para gastar nesse apartamento. Então nós fizemos o projeto, depois nós levantamos, né, os gastos, quanto que eles iam gastar. Então é ali naquela parte que a gente muda o revestimento, coloca o que tá dentro do bolso, o que vai caber no bolso e o que vai ficar bonito, né? E aí eu já fiz o cronograma da obra, o que a gente ia começar primeiro. Então nós colocamos lá o pedreiro que já foi começando com a quebradeira, depois nós já partimos para a compra dos materiais. E aí, quando o revestimento do banheiro e da cozinha já estavam instalados, né, tanto o piso quanto o revestimento da parede, a gente entrou com a parte de marmoraria. Então, nós trocamos a pedra tanto da cozinha quanto do banheiro. Nós fizemos uma pedra estendida, que ela foi da cozinha até a área de serviço, né? Nesses apartamentos pequenos, a gente, quando dá, a gente gosta de estender essa pedra e já colocar o tanque embutido para ficar tudo uma mesma pedra, né? Então nós já entramos com a parte de marmoraria, as soleiras que precisava colocar ali, então a gente já colocou toda essa parte. Depois que a gente colocou as pedras, a gente já veio com gesso, né? Fazendo no banheiro e na cozinha, nas áreas ali que precisava, que a gente usou a pintura. E penúltimo, a gente veio com a pintura, fizemos o cimento queimado na sala, no banheiro que eles queriam também, e já fomos ali finalizando a pintura. E quando eles entraram em contato comigo, eles falaram: Roberta, a gente tem que fazer tudo isso, reformar o apartamento inteirinho, porque eles não gostavam do piso que estava no apartamento. A movelaria do apartamento, a única coisa que a gente aproveitou foi os móveis dos quartos, né, os guarda-roupas só. Então a cozinha, ela tava com uma pedra que tava toda estragada, que tava toda zoada, o chão do apartamento todo tava horrível, o banheiro tava todo detonado, não tinha nada deles ali na casa. Então eles queriam transformar tudo isso. Eles falaram assim: ó, só que a gente tem um desafio, a gente tem 2 meses para fazer projeto e para começar a obra, porque a gente tem que sair da casa daqui 2 meses. Então nós vamos falar hoje do primeiro item dos 6 passos de por que você deve contratar um profissional para te ajudar na sua obra. E o primeiro item é o planejamento, né? Então veja, existem muitos detalhes para ser decidido em uma reforma, né? Às vezes pode parecer que é um negócio fácil, mas não é bem assim, né? Ano passado, a Bruna e o Antônio, eles me procuraram porque eles estavam saindo
de uma casa grande, um sobrado com uma área gourmet enorme, uma super casa. Estavam indo para um apartamento ali temporariamente, mas eles queriam que esse apartamento tivesse bonitinho, tivesse com a cara deles, tivesse tudo ajeitadinho, mas eles não faziam ideia de como que eles iam fazer isso. Primeiro, a metragem quadrada era quase 1/3 da casa deles, como que eles iam levar tudo para lá, como que ia ficar a cara deles. E segundo, o que que fazia primeiro, como que ia fazer essa reforma. E por último, a gente veio com o piso vinílico, né? No caso, o piso vinílico ele tem que ser o último a ser instalado, porque como ele é colado, no caso deles ali era colado, não pode ter pó. Então, antes de colocar o piso vinílico, eu gosto de dar uma boa limpada no apartamento, e o cara fica trabalhando lá sozinho, só ele que faz poeira daí, né? Porque na hora de cortar faz um pó danado. A poeira dele pode, né? Que a máquina ela já vai compacta ali, a poeira já vem compacta no saquinho, então não faz tanta bagunça. Mas a gente veio com o piso vinílico por último, o piso é o último a ser instalado, e já colocamos ali o rodapé também. E depois foi a questão de detalhes, a parte da iluminação, né, que a gente foi colocando, os plafons, os trilhos, deixando toda a parte de iluminação ali ok. Veja bem, como a gente planejou tudo, desde o projeto, a gente planejou custo, a gente planejou mão de obra, a gente planejou o tempo que tudo ia ser executado. Então, algumas frentes eu já ia tomando para que fosse entregue no prazo certo, né? Única coisa que a gente não consegue entregar em 2 meses é a parte de marcenaria, né? Então, claro que eles mudaram para casa sem os armários de cozinha, mas logo depois já foi instalado, porque a marcenaria ela pede um tempo menor. Então, em 2 meses, com tudo que eles iam fazer ali, não dava tempo mesmo de instalar, né? Mas foi coisa rápida, de 15, 20 dias depois, a marcenaria já estava sendo instalada. Então, veja bem, nós conseguimos terminar essa obra, essa reforma no apartamento em 2 meses. E depois que a gente terminou, 3 dias depois, eles fizeram a mudança, porque deram uma logística lá do prédio, né? Eles tiveram que agendar a mudança, mas depois que a gente terminou 3 dias, eles já estavam dentro do apartamento. Então, a questão do planejamento, de planejar, de deixar um cronograma de como tudo vai acontecer, de quanto que você vai gastar, é muito importante. Então, o profissional, ele te ajuda nisso tudo, né? E um detalhe, né? O Antônio e a Bruna, eles foram nesse tempo aí umas 4 vezes no apartamento ver como estava, foi muito, né? Que eles confiavam totalmente no nosso trabalho, todo dia a gente mandando foto, explicando para eles ali os processos que estavam acontecendo, né? Então, eles confiaram 100% na gente, a gente conseguiu entregar a obra no tempo previsto, e 3 dias depois eles já estavam morando no apartamento.